Olá, bom dia, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a meditação. Encontramos hoje no Salmo 119, os versos 97 a 104, onde está escrito assim: Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. Esse o texto para esta oportunidade, falando sobre 7 pilares das Escrituras que precisamos ter bem vivo no nosso coração. Nós encontramos aqui o salmista referindo-se à palavra de Deus, o valor que ele dava a palavra de Deus, por certamente entender, conhecer e saber o teor da palavra de Deus. Dentre tantos versos neste Salmo 119, nós temos aqui 176 versos, todos eles fazendo referência a um aspecto da palavra de Deus, como lei, como mandamento, como testemunho, como palavra, como estatuto, como juízos, enfim, várias as maneiras em que é apresentado a palavra de Deus. E neste conjunto de versos 97 a 104, desperta-me algumas expressões do salmista. Ele começa neste verso 97 dizendo: ó, quanto amo a tua lei. A lei, a palavra do Senhor, as Escrituras, despertaram no coração deste homem o amor para com a palavra de Deus. Certamente, este amor foi motivado em razão da realidade da palavra de Deus, do seu poder, da sua eficácia, e tudo quanto ele pôde encontrar na palavra de Deus, que certamente não encontraria em nenhum outro lugar. Portanto, isto abriu caminho direto ao seu coração para que devotasse esse amor à palavra do Senhor. Agora nós encontramos aqui a demonstração deste amor para com a palavra de Deus. Não era somente uma demonstração de palavras, não era somente falácias, palavras que eram jogadas ao vento, mas ele traz a confirmação da veracidade do amor com o qual ele se posicionava de acordo ou diante da palavra do Senhor. E ele afirma dizendo: é a minha meditação em todo o dia. Uma vez que eu amo a palavra do Senhor, é o meu dever tê-la sempre junto a mim, sempre próximo a mim, como algo que ocupa lugar certo, seguro e permanente no meu coração. Então o salmista disse: eu amo a palavra do Senhor. E ele não tem expressão para dizer qual a medida deste amor. Portanto, ele diz: ó, quanto
Esse quanto não está determinado. Quanto é uma medida que nós entendemos que não temos que colocar limites. E podemos entender a grandeza e a profundidade deste amor do salmista para com a palavra de Deus, dada o seu comprometimento com a palavra. E ele então afirma dizendo: ela é a minha meditação em todo o dia. Ou seja, não passa um dia sequer sem que ele tenha momentos de meditação na palavra do Senhor. Para meditar, é preciso primeiro ler. A meditação, ela sempre vem depois da leitura. Então, primeiro nós vamos ao texto sagrado para uma leitura, aquela que o Senhor nos direcionar naquele dia. Existem vários métodos de leitura. Existem leituras cronológicas, de acordo com os fatos acontecidos, e existem leituras de ordem direta, conforme está organizado na Escritura Sagrada. A maneira como ela está organizada não é cronológica, é a maneira de Deus para que os homens a organizassem por temas. É a forma como a Escritura está organizada. Por isso, nós temos a parte de livros do Pentateuco, livros referentes à lei, nós temos livros históricos, livros poéticos e livros proféticos, cada um dentro da sua categoria, como também o Novo Testamento. Nós temos a parte do Evangelho, que são a visão dos 4 evangelistas, do único Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é um, os evangelistas são 4, os pontos de vista dele são 4, mas o Evangelho é um, a mensagem é única. Depois temos o livro histórico, temos as epístolas e, por fim, temos o livro profético, que é o Apocalipse. Então, a Escritura Sagrada, ela está distribuída por temas, um conjunto de livros dentro de um tema, eles foram colocados assim. A ordem cronológica seria a ordem como os acontecimentos se deram ou vieram a acontecer. Tanto é que quando se fala de princípio, nós vamos observar em Gênesis, em Jó, em Provérbios e por aí vai. Né? Sempre o Senhor dando a conhecer. Mas o que importa-nos aqui é, o salmista disse: ó, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação em todo o dia. Ao ler e depois parar para meditar, que é refletir, considerar, buscar elementos no texto que podem se tornar úteis e práticos na nossa vida, principalmente no nosso comportamento, nas nossas ações e prática de vida. Então, o salmista disse: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. E ele continua afirmando: tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio. Então, veja, o amor devotado à palavra de Deus desperta no coração o desejo e o compromisso de todos os dias meditar na palavra do Senhor. E através da leitura e meditação, recebe de Deus o entendimento, ou seja, a sabedoria de Deus que está nos textos sagrados. Elas se revelam, se tornam conhecidas a partir do momento em que nós temos o cuidado, o amor e a dedicação em nos relacionarmos com a palavra de Deus. Ele diz que se torna mais sábio do que os seus inimigos. No verso 99, ele diz que tem mais entendimento. Quer dizer, a palavra de Deus aumenta, multiplica o nosso entendimento. Ela coordena toda a nossa vivência na presença
de Deus. Então a palavra de Deus, ela é direcionada para a nossa vida. E ele continua dizendo, por que ele tem mais entendimento? Porque medita nos testemunhos. É uma expressão da Escritura, testemunho. Então, o entendimento vem através da meditação. Vem o entendimento, vem a compreensão e vem a sabedoria. Tudo isto ocorre de acordo com a maneira com que tratamos a palavra de Deus, as Escrituras. Então ela vai se fundamentando na nossa vida e depois nós vamos encontrar os alvos do nosso amor. Porque amamos as Escrituras? O que nos leva a amar a palavra de Deus? Então ele diz que desvia os seus pés do caminho mau quando ele tem uma orientação, um direcionamento à luz da palavra de Deus, os pés certamente serão desviados do mal para observar a palavra de Deus. Então veja, a palavra de Deus é alvo do amor do salmista, é a fonte da sua leitura e meditação e também da sua observação. Então nós encontramos aqui que primeiro temos a leitura, a meditação, é focar num ponto especial, num ponto seguro, para dali trazermos então a meditação. E através disto termos a observação. Observar o que encontramos na palavra de Deus. E, finalmente, aplicar aquilo à nossa vivência diária. Então, quando nós, pela leitura e meditação, somos levados a focar pontos da observação, nós vamos entender aqui que, através da observação, as lições, os exemplos, eles se tornam reais para a nossa vida. E então, o passo seguinte é praticarmos aquele ensinamento que recebemos à luz do que diz a palavra de Deus. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Então veja como a palavra de Deus, ela nos sustenta. Uma vez que nós sabemos o valor e os pilares que estão registrados concernente à palavra de Deus, esta palavra, ao encontrar lugar no nosso coração, nunca mais ela sairá dali. Ela permanecerá, sim, no nosso coração. E no verso 103, ele diz, ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. É como um alimento, é como o mel. Mas ele diz que a palavra de Deus é muito mais do que o mel. Elas são mais doces do que o mel. Veja o sabor da palavra de Deus, mais doces do que o mel. Então, tudo isto vinha à vida do salmista em função do amor, da leitura, da meditação e da observação na palavra de Deus. E finalizando o verso 104, ele diz, pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço o falso caminho. Então, a palavra de Deus, ela é responsável para toda a mudança e transformação que ocorre na nossa vida, começando pelo nosso entendimento, alcançando o nosso coração, o nosso sentimento, as nossas emoções, a nossa vida por inteiro. A palavra de Deus, quando encontra lugar de aceitação no nosso coração, ela realiza uma obra permanente, uma obra maravilhosa, uma obra que nos torna também admiráveis em saber como a palavra de Deus é poderosa e os seus efeitos são visíveis, tanto internamente como externamente. Internamente,
na maneira em que nós nos sentimos, nos posicionamos diante do Senhor, com o coração tranquilo, leve, adorador, disposto a estar na presença de Deus. Não mais um coração carregado, pesado, endurecido. Não. A palavra de Deus tem este poder. E externamente, os nossos comportamentos, relações e atitudes, elas serão coordenadas de acordo com o que a palavra de Deus entesoura no nosso coração. E a partir do momento em que as palavras de Deus estão estabelecidas no nosso coração, elas serão alvos da nossa linguagem do dia a dia. A própria Escritura diz que a boca fala aquilo de que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio da palavra de Deus, é isto que vamos falar no nosso dia a dia. Se porventura nós não tocarmos em assunto da palavra de Deus no nosso dia a dia, significa dizer que a palavra de Deus não está entesourada no nosso coração. Se nós nos ocupamos com todo tipo de assunto e evitamos falar na palavra de Deus, isto prova que ela não é alvo do nosso amor. E, portanto, não temos as palavras de Deus claras e de maneira natural na nossa boca. Se precisamos falar a palavra de Deus, temos que fazer um esforço tremendo, temos que ler, temos que ter a Escritura diante dos nossos olhos para ler e falar. Ao passo que, quando a palavra de Deus está entronizada no nosso coração e no nosso dia a dia, nós nos ocupamos em ler, meditar e observar o que diz a palavra de Deus e trazer dali lições, esta palavra se tornará parte da nossa vida, se tornará o nosso comportamento alinhado com a palavra de Deus. E as pessoas, quando vê-nos através dos nossos gestos, das nossas palavras, do nosso comportamento, atitudes com quem quer que seja, eles vão observar que a palavra de Deus, ela está presente no nosso coração, porque ela nos leva a agir de acordo com o que seja agradável diante do Senhor. E para isso, a palavra de Deus, ela vem para nós também como uma salvaguarda. Ela nos livra do mau caminho. Ela não permite que sejamos enganados pelo falso caminho, pelos amigos do mundo, por aqueles que não honram e não servem a Deus, mas vivem na prática do mal. Nós somos separados do mal por termos o contato frequente com a palavra de Deus. Houve um tempo em que os cristãos eram chamados de Bíblias. Por quê? Porque não demorava muito em contato com eles para já da boca deles surgirem palavras da Escritura. Em toda e qualquer conversa, a palavra de Deus, ela estava presente. E por isso, em qualquer lugar em que encontrasse um cristão, qualquer palavra que dissesse com ele, ele sempre tinha consigo uma palavra da Escritura. Isto por quê? Porque ele tinha amor e devoção para com a palavra de Deus. Ele lia, ele meditava, ele observava a palavra de Deus, tirava lições e praticava aquelas lições que lhe eram dadas pela Escritura Sagrada. Hoje nós encontramos dificuldade de identificar os verdadeiros cristãos, porque, infelizmente, uma grande maioria deles não tem prazer na palavra de Deus, não amam a palavra de Deus, não se atém a ler a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus e a observar, para dali trazer lições para a sua vida. A palavra de Deus, para muitos cristãos, é um livro que existe, mas não tem para eles esta relação de vivacidade, de poder, de presença, porque a presença de Deus se manifesta
através da sua palavra. Se nós não temos o cuidado com a palavra e a devoção, nós não temos a presença de Deus em nós. Porque a palavra de Deus é a plataforma, é quem abre caminho para a presença de Deus em nós. O próprio Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E depois de amar e guardar a minha palavra, meu Pai o amará. E viremos para ele, eu e o Pai, e faremos nele morada. Então, a palavra de Deus, ela abre caminho no nosso coração para a habitação e a morada de Deus em espírito, em nós. Porque nós somos o templo de Deus, a morada de Deus em espírito. Isto só é possível mediante a palavra de Deus. Se eu não tenho a palavra de Deus segura no meu coração, eu não tenho a morada de Deus em mim. Então nós observamos que hoje fala-se muito sobre tantas palavras fora da Escritura Sagrada, dá-se tanto crédito a homens finitos, mortais e manchados pelo pecado, que se desprezam as boas e verdadeiras palavras de Deus. Mas a palavra deve ter a sua prioridade em todo e qualquer lugar. A palavra de Deus, ela é principal, porque ela nos coloca em contato direto com Deus e possibilita as transformações serem realizadas na nossa vida, começando pela renovação do nosso entendimento. O que é que vai renovar o nosso entendimento? É a palavra de Deus. Quando esta palavra está em ação dentro da nossa vida, o nosso entendimento, a nossa compreensão, a nossa maneira de ver as coisas, ela vai mudar-se completamente e estar adequada de acordo com a palavra de Deus. E aí, como Paulo disse, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Onde é que nós encontramos a vontade de Deus declarada e estabelecida? Nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Como é que eu vou conhecer a vontade de Deus? Eu preciso ler, eu preciso meditar e eu preciso fazer as observações necessárias para então aplicá-las na minha vida. E quando eu aplico este ensino recebido através da leitura, meditação e observação, ele vai tornar-se parte da minha vida. E então eu vou viver à luz do que creio, e não do que penso, mas à luz do que creio. E se creio, como diz a Escritura, a Bíblia diz que quem crê, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então veja como a palavra de Deus é uma fonte transbordante. À medida em que ela está no meu coração, ali estabelece-se uma fonte transbordante de vida, de paz, de alegria, de comunhão, de segurança, de provisão. Toda e qualquer necessidade que houver, esta fonte, ela tem o necessário para satisfazê-la. Então o salmista fez a sua declaração: ó, quanto amo a tua lei. Em outros versos, o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Um outro texto ele diz: como purificará o mancebo seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. A palavra de Deus, ela nos sustenta. Sustenta-me conforme a tua palavra para que viva. E por aí vai. Nós encontramos vários pontos a respeito deste assunto. Mas eu disse aqui, dentro do que entendemos e observamos na Escritura, 7 pilares das Escrituras que nós precisamos conhecer e praticar.
observando-o de acordo com a palavra de Deus. Nós encontramos aqui o amor e a devoção do salmista, mas encontramos também em Salmos e outros livros que um dos pilares da palavra de Deus é que as palavras de Deus, elas são puras, elas são refinadas. Aqui no Salmo 12 e o verso de número 6, nós vamos encontrar a seguinte expressão: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Então, na palavra de Deus não há impureza. Ela se sustenta, em primeiro lugar, sobre o pilar da pureza. As palavras de Deus são puras, ou seja, não há mancha, não há imperfeição, não há impureza, não há nada que desaprove e desacredite a palavra de Deus. Elas permanecem puras. Então, a pureza que há na palavra de Deus é o primeiro pilar que nós encontramos aqui para a nossa compreensão. Então, em primeiro lugar, as palavras de Deus são puras e, portanto, alvos do nosso amor, leitura, meditação e observação. E, consequentemente, a aplicação na nossa vida. Segundo pilar que encontramos aqui, no Salmo 119 e o verso 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio. A palavra de Deus, as Escrituras, não contém a verdade, ela é a verdade. Existem pessoas que dizem que a Bíblia contém a verdade. E significa dizer que existem partes na Bíblia, para este entendimento, que não é a verdade. Mas o que diz a palavra é: a tua palavra é a verdade desde o princípio. A palavra de Deus continua sendo verdade. Não há nela engano, não há nela mentira, não há nela manipulação, não há nela nada que contradiga a sua veracidade. A palavra de Deus é verdadeira. Então, se precisamos andar e viver na verdade, andemos na palavra de Deus, porque a palavra é a verdade. Este é o segundo pilar das Escrituras que devemos conhecer e praticar. O terceiro pilar nós encontramos aqui no Salmo 19 e o verso de número 7, onde está escrito assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita, ou seja, não há imperfeição na palavra de Deus. Então, este pilar da perfeição nós encontramos na palavra de Deus. Elas são perfeitas, dignas de confiança, de confiar, de crer, de aceitá-las no nosso coração. Este é o terceiro pilar das Escrituras. O quarto pilar nós vamos encontrar no Salmo 93 e o verso de número 5. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Observe, muito fiéis são os teus testemunhos. A palavra de Deus é fiel. Assim como Deus é fiel, como Jesus é fiel, como o Espírito Santo é fiel, a palavra de Deus também é fiel. E o salmista diz: muito fiéis são os teus testemunhos. Então, este quarto pilar é o pilar da fidelidade. A palavra de Deus é fiel. Nós encontramos que ela é fiel, ela é perfeita, ela é verdadeira,
ela é pura. Então, tantos pilares que encontramos que não há dúvida nenhuma do nosso amor para com a palavra de Deus, a nossa leitura, meditação, observação e aplicação para o bem da nossa vida com Deus e diante dos homens. O quinto pilar que nós encontramos relacionado à Escritura está no Salmo 19 e o verso de número 10. Está escrito assim: mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Então, encontramos aqui que as palavras de Deus, elas são preciosas, portanto, desejáveis. É o desejo do nosso coração. As palavras de Deus são mais desejáveis do que o mel. Então, nós encontramos o salmista onde li: com doces são as tuas palavras ao meu paladar. Então, as palavras de Deus, elas são preciosas, elas são de um valor incalculável, elas fazem bem quando dela nos alimentamos, a semelhança do mel. A palavra de Deus vai muito além do mel. Então, portanto, com a palavra de Deus, nós somos transformados e habilitados para estarmos na presença de Deus. Então, o quinto pilar é que as palavras de Deus são preciosas. O sexto pilar, muito conhecido, encontramos em Hebreus, no capítulo 4, e o versículo 12, onde está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, as palavras de Deus são vivas e são eficazes. Elas transmitem vida e elas produzem resultados diante do Senhor Deus. As palavras de Deus, elas chegam no interior humano aonde ninguém pode chegar. Nem a medicina, nem a psiquiatria, psicologia, psicoterapia, nada disso consegue chegar. Mas a palavra de Deus chega até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. E ela é apta para discernir o que lá está, pensamentos e intenções do coração. Então, as palavras de Deus são vivas e eficazes. Ela tem o poder de ação. Então, este é o sexto pilar que nós encontramos com relação às Escrituras. O sétimo e último pilar que nós encontramos está em Mateus, no capítulo 24, e o versículo 35, que são palavras de Jesus, onde está escrito assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus estava dizendo que as palavras de Deus, as Escrituras, elas são imutáveis. Elas não mudam. Elas permanecem a mesma, desde quando Deus soprou nos homens que foram inspirados pelo Espírito Santo, até hoje elas não mudaram e não mudarão. Como Deus é imutável, a sua palavra também é imutável. Ela é firme, ela é segura, ela é permanente. Então, dentro da meditação, nós observamos como o salmista declarava o seu amor a Deus pela sua palavra, pelas Escrituras, demonstrando o seu amor através da leitura, meditação, observação e aplicação, e os resultados que isso trazia para ele. Nós observamos aqui que trazia para ele conhecimento, entendimento, sabedoria, trazia para ele o cuidado com o caminho mau, trazia para ele a orientação
para se manter na presença de Deus? Tão somente por meditar nas Escrituras, na palavra do Senhor. É preciso que, como salvos e cristãos que vivemos na terra neste tempo, que voltemos a ser homens e mulheres da Bíblia, da Escritura, do livro santo e sagrado, revelação de Deus para a humanidade. Voltemos a ler, a meditar, a observar e aplicar a palavra de Deus, fazer da Escritura Sagrada o alvo do nosso amor para o nosso relacionamento e comunhão profunda, íntima e espiritual com Deus. Quando nós entrarmos por este caminho e valorizarmos a palavra de Deus e nos sustentarmos nestes 7 pilares que são próprios das Escrituras, com certeza nós seguiremos o nosso caminho em triunfo, vitória, alegria, regozijo, conquistas, bênçãos, e também haverá no nosso coração expressões de alegria, contentamento, gratidão, ações de graças e reconhecimento do poder e da soberania de Deus em atuar e operar em nossa vida e por nosso intermédio através da sua palavra, no nosso coração e na nossa boca. Então nós precisamos dizer como o salmista Davi: a palavra do Senhor esteve na minha boca. Que a palavra do Senhor, a Escritura Sagrada, a Bíblia, esteja no meu coração e na minha boca, esteja no teu coração e na tua boca, e que sejamos testemunhas vivas, eficazes e poderosas nas mãos do Senhor, em trazer diante das pessoas o que diz a palavra de Deus. Então, os 7 pilares em que se sustentam as Escrituras e se tornam admiráveis, honradas e amadas são: primeiro pilar, a Escritura está fincada sobre o pilar da pureza. Segundo, o pilar da veracidade. Elas são verdadeiras. O terceiro pilar, elas são perfeitas. Não há imperfeição. O quarto pilar, as palavras de Deus são fiéis. Elas cumprem o que nela se promete. O quinto pilar das Escrituras Sagradas, elas são preciosas, desejáveis. O sexto pilar, elas são vivas e eficazes. E o sétimo pilar, elas são imutáveis. Elas não mudam, elas permanecem a mesma. Dentre estes 7 pilares que nós devemos ter como seguro no nosso coração, fincado ali, e termos todo dia, diante dos nossos olhos físicos e espirituais, a palavra de Deus. Com a leitura, com a meditação, com a observação e com a aplicação para a prática da nossa vida. Quando nós voltarmos a viver à luz do que diz a palavra de Deus, a nossa vida tomará outro sentido, a nossa vida se encaminhará dentro do propósito da vontade de Deus e seremos boca de Deus aqui na terra. Seremos homens e mulheres das Escrituras, que vivem, que amam, que proclamam e que anunciam as Escrituras Sagradas, e que vidas sejam atraídas e alcançadas para servir e adorar a Jesus como Senhor e Salvador. Portanto, aqui está diante de nós 7 pilares das Escrituras que precisamos manter levantados dentro do nosso coração, que será a nossa sustentação de fé, comunhão e prática diante de Deus e diante do mundo. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.